Olá, estudante! Olá, professor mediador! Como é que vocês estão? Professor Mário Jonas aqui, vamos lá para mais uma aulinha de matemática. Semana passada trabalhamos aí com a parte de porcentagem, né? Terminamos ali sisteminhas, fizemos os exercícios, bons exercícios na parte de modelagem matemática de problemas, né? E resolução dos exercícios trabalhando com os conceitos matemáticos. E aí trabalhamos nas duas últimas aulas com a porcentagem. E aí vamos dar continuidade disso e continuidade aí no material da apostila de vocês. Depois vou trabalhar com revisa também, tá? Não se preocupem. Tudo bem? Tranquilo nesse ponto? A aula de hoje é sobre juros simples. Bora lá. Olha só. O que são juros simples? O juros simples é uma taxa previamente definida e que incide somente sobre o valor inicial. Mas, Mário, o que é isso? Vamos pensar aqui, ó. Olha só esse exemplo. Esse exemplo não, essa situação, e vamos discutir em cima dessa situação. Se você emprestar R$ 1.000 com uma taxa de 5% ao mês no juros simples, a taxa será sempre 5% de R$ 1.000 ao longo do prazo. Então, olha só, vamos pensar aqui no seguinte. É 5% ao mês, 5% em relação a 5.000. Nós trabalhamos aí como determinar 5% de 5.000, de 1.000 aí no caso, né? Vamos pensar que o 1.000 ali é 100%. Então, ó, o 1.000 corresponde a 100%. Então, 100%. Então, 5% vai corresponder a que valor? Vamos calcular aqui, ó. Vamos chamar de x. Bom, multiplicando cruzado aí, eu tenho 100 vezes x é 100x. Igual a 5 vezes 1.000, isso dá 5.000. Muito bom, o 100 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, quer dizer que x vai ser 5.000 dividido por 100. Bom, 5.000 dividido por 100 é fácil de fazer, né? É só simplificar os zeros aqui, né? 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. Resultado disso daqui é 50. Então, o x é igual a 50. 50 o quê? No caso aqui, R$ 50. R$ 50 por mês. Então, R$ 50 por mês. Por que por mês, Mário? Porque o juro é mensal, não é isso? Ó, 5% ao mês. Então, isso significa o seguinte, olha só, observa bem aqui o seguinte. Como o meu juro é de 5% ao mês, então isso significa que todo mês está aumentando R$ 50. Então, vamos lá, ó. No primeiro mês, pegou emprestado. No primeiro mês, a pessoa vai dever R$ 50 a mais. Então, quer dizer que após o término do primeiro mês, essa pessoa vai dever R$ 1.100. Ficou claro isso? Ou 1.100 não, perdão, né? R$ 1.050. Ficou claro isso? Então, ó, depois de um mês, 1.050. Aí, se essa pessoa não pagou esses juros, depois de mais um mês, então foram 2 meses, e todo mês é R$ 50. Então, depois de 2 meses, agora sim, R$ 1.100. Ah, então depois de 3 meses, Mário, é 1.150? Sim, porque vai aumentando de 50 em 50. Então, observa bem aqui o seguinte. Vamos pensar aqui na ideia. Toda vez que eu tenho juros simples, esse juro ele vai incidir em cima do capital inicial, ou seja, em cima do primeiro valor que eu estou analisando. Tranquilo em relação a isso? Fácil. Então, quer dizer que no primeiro mês, 5%. R$ 50. No segundo mês, mais R$ 50. E que foi mais 5%. Então, olha só, ao longo de 2 meses foram 10%. Ao longo de 3 meses, então, serão 15%. E assim por diante. Difícil isso? Então, olha só, vamos continuar aqui fazendo nossas continhas. Então, quer dizer que depois de um mês, e a cada mês, sempre vai aumentar R$ 50. Então, quer dizer que em um mês, ó, no primeiro mês. No primeiro mês, ele deve, né, ele vai pagar de juros R$ 50, e isso daqui corresponde a quanto? Isso daqui corresponde, esse valor, ele corresponde a 5%, certo?
No segundo mês, se ele não pagou nada no primeiro mês, vai acrescentar mais 50 reais. Então, quer dizer que no segundo mês vai ter um acumulado de 100 reais. Bom, 100 reais é o dobro de 50, então isso daqui corresponde a quantos por cento? 10%. Em relação ao que ele tinha inicialmente. Então, quer dizer que todo mês vai acumulando 5%. Então, quer dizer que se ele avaliar durante 6 meses, qual terá sido o aumento percentual? Bom, se cada mês é 5%, ao longo de 6 meses seriam 30%, porque é só fazer 6 vezes 5. Então, essa ideia de juros simples é que o juros ele vai incidir em cima do valor inicial. E ele é sempre um número fixo. Tudo bem, pessoal, em relação a isso? Tranquilo, fácil demais? Então, olha só, toda vez que nós estamos trabalhando com juros simples, o juro ele vai trabalhar em cima do valor inicial. E esse aumento ele sempre será fixo. E agora a questão é, como é que eu faço para calcular esse juros simples? Vamos lá ver como é que calcula? Olha só. Juros simples são calculados a partir da seguinte fórmula. Eu tenho J igual a C, esse x aí é multiplicação, tá? Vezes o I, vezes o T. Mas, Mário, o que é J, o que é C, o que é I, o que é T? Bom, o J são os meus juros simples. O C é o meu capital inicial, aquele primeiro valor que eu estou avaliando. O I é a taxa de juros e T é o tempo de aplicação. O que eu quero que vocês tomem cuidado? A taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade de tempo. Então, ó, mesma unidade de tempo. Mas, professor, como assim na mesma unidade de tempo? Então, olha só. Observa bem aqui o seguinte, ó. Vamos pensar aqui na seguinte ideia. Se a minha taxa ela é ao mês, o meu tempo ele precisa estar ao mês. Ó, taxa ao mês, tempo ao mês. Se a minha taxa está ao ano, o meu tempo tem que estar ao ano. Se a minha taxa está ao semestre, o meu tempo tem que estar ao semestre. E aí eu vou fazendo essas relações, tá? Vou transformando, sei lá, se o tempo está em mês e eu preciso dele em ano, eu faço uma relação aí de mês para ano. E é possível fazer isso, nada de tão extraordinário, tá? Tranquilo? Então, olha só, vamos lá para um exercício para vocês verem a aplicação disso. Uma pessoa aplicou um capital de 1.200 a uma taxa de 2% ao mês durante 14 meses. Determine os juros e o montante dessa aplicação. Ó, determine os juros e o montante dessa aplicação. Mário, mas o que é montante? Você não falou montante? Tá, não tem problema não. Eu vou falar o que é montante. Então, olha só. Uma pessoa aplicou o capital de 1.200 a uma taxa de 2% ao mês durante 14 meses. Lembra que eu disse? Taxa e tempo tem que estar na mesma unidade de tempo. A minha taxa é de 2% ao mês e o meu tempo é de 14 meses. Tá, agora vamos lá, bem devagarzinho. Como é que eu calculo os juros? Os juros, ele é o capital multiplicado pela taxa multiplicado pelo tempo. Bom, o nosso capital é de quanto? O nosso capital é de 1.200, ó. Esse daqui é o nosso capital. Essa daqui é a nossa taxa percentual. E esse daqui é o nosso tempo, ó, 14 meses. Então, o capital é de 1.200. Então, juros é igual a 1.200 vezes a taxa. Pessoal, taxa, a minha taxa aí, ela é uma taxa de 2%. Vamos lembrar aqui, ó, o que significa o 2%? Trabalhei lá na porcentagem com vocês. É a razão 2 sobre 100. Tudo bem? Então, 2% é 2 sobre 100. Então, vou escrever aqui, ó, 2 dividido por 100 vezes o tempo. O tempo é de
14 meses, ó. O tempo é de 14 meses. Então, como é uma multiplicação, tem 2 zeros em cima aqui, ó. Vou simplificar com os 2 zeros de baixo. Então, eu tenho a multiplicação, vou escrever a multiplicação aqui para vocês observarem, que é 12 vezes 2 vezes 14. Professor, e agora o que eu faço? Pode chorar? Não, não precisa chorar. Nós vamos fazer essa multiplicação aí, ó, com muita tranquilidade. Então, eu vou fazer 12 vezes 2, esse resultado vezes 14. 12 vezes 2 é fácil de fazer, né? O dobro de 12 é 24. Então, agora eu tenho que fazer a multiplicação do 24 com o 14. Então, vamos multiplicar. Bom, 4 vezes 4. Olha só, eu quero que você preste atenção aqui do jeito que eu vou fazer essa multiplicação, tá bom? Olha só, vou multiplicar o 4 vezes o 4. 4 vezes 4 é 16. Então, ó, 16. Então, 4 vezes 4, 16. Ué, Maria, 1, você falou que era 16. Bom, 1 você coloca aqui em cima, ó. E aí, faço 4 vezes 1. 4 vezes 1 é 4, mais o 1, que foi, dá 5. Agora, eu vou multiplicar o 2. Então, 2 vezes 4. 2 vezes 4 é 8. E onde eu vou colocar esse 8? Embaixo do 2. Tá vendo? Na mesma direção ali. E faço 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. Então, o resultado disso daqui, ó, agora eu vou adicionar, é 6. 5 mais 8 dá 13, sobe 1. 1 mais 2 dá 3. Então, olha só, quando eu faço a multiplicação do 24 pelo 14, multiplicação do 24 pelo 14, pego o 4, multiplica por todo mundo, coloca ali as informações, 2 multiplica por todo mundo, depois adiciona. Então, eu tenho que 24 vezes 14 é o 336. Então, olha só, toda vez que eu vou calcular um problema envolvendo juros simples, eu vou usar a fórmula juro é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Lembrando que a taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade de medida. Agora vamos finalizar? Olha só, eu sei que o resultado deu 336. Mário, consegui calcular os juros. Sim, você conseguiu calcular os juros. Só porque o exercício também está pedindo o montante. Eu vou apagar aqui, viu, gente? Opa. Para a gente aproveitar esse espaço aqui. Bom, então quem que seria o montante? Quem que seria o montante? Então, o montante é o capital mais os juros. Então, por exemplo, uma pessoa que deixou o dinheiro rendendo. Ela deixou 1.200 rendendo. E esse dinheiro rendeu R$ 336 de juros. Então, o montante que essa pessoa tem agora, então o que seria o montante? O montante é o capital mais os juros. Então, o que é o montante? O montante é o capital mais o juros. E o capital é de quanto? O capital é de 1.200. Então, ó, eu tenho 1.200 mais os juros. Os juros nós acabamos de calcular. Os juros é 336. Professor, mas fazer de cabeça é ruim. Não tem problema não. Coloca aqui o 1.200. E aí escreve o número da direita para a esquerda, né? Então, 336, eu escrevi assim, ó, 633, ó, 336. Perdão, da direita para a esquerda, né? Então, vou adicionar, ó, 0 mais 6 dá 6, né? Perdão. 0 mais 3 dá 3, é adição. 2 mais 3 dá 5. E aqui dá 1. 1.536. Portanto, o montante aí, ó, é de 1.536 reais. Então, olha só. Resolver problemas envolvendo juros simples. É difícil? É muito trabalhoso? Acredito que não, né? Resolver problemas de juros simples, então, eu preciso calcular esses juros. E como é que eu calculo esses juros? Capital vezes a taxa vezes o tempo. Ó, capital vezes taxa vezes tempo. Lembrando que taxa e tempo tem que estar na mesma unidade de tempo. Então, se é em mês, o outro tem que ser mês. Se é bimestre, o outro tem que ser bimestre, semestre, assim por diante. A unidade de tempo tem que ser a mesma.
Tranquilo? Difícil? Ou tá de boinha? E olha só, como é que eu calculo o montante? Montante é capital mais juros, tá? Não se esqueçam, montante é capital mais juros. Deu tempo de copiar? Então, olha só, professor e estudante, né? Professor, caso o estudante precise aí, né, de um tempinho, pausa o vídeo aí rapidinho para ele acabar de fazer a anotação. Vamos lá para o exercício número 2. Olha só. Um capital aplicado a juros simples durante 2 anos, sob a taxa de juros de 5% ao mês, gerou um montante de 26.950. Determine o valor do capital aplicado. Uai, Mário, e agora? Mas espera aí. Eu acabei de mostrar para vocês que montante, ó, montante é igual a capital mais juros, não é isso? E nós sabemos que os juros é capital vezes a taxa vezes o tempo. Tudo bem? Então, ó, juro é capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, eu consigo construir uma fórmula a partir do montante. Quer ver? Montante é capital mais juros. Ó, montante, ele é igual a capital mais os juros. Ó, capital mais os juros. Mas o que é juros? Juros é capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, vamos escrever isso aqui, ó. Capital vezes a taxa vezes o tempo. Como eu tenho adição, ó, como eu tenho adição de dois valores, que eu tenho um valor comum, que no caso é o capital, aqui, ó. Vou colocar o número 1. Vocês sabem que toda vez eu tenho uma letrinha, eu tenho o número 1 ali multiplicando, porque o número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, sempre que você vê uma letrinha, tem um número 1 ali multiplicando esse valor. Se vocês observarem, o exercício está querendo que a gente determine o valor do capital aplicado. Se eu preciso determinar o valor do capital aplicado, é o valor de C. Então, eu preciso do montante, eu preciso da taxa e eu preciso do tempo. Então, olha só, vem cá. Observa bem aqui. O exercício, ele me forneceu o montante é de 26.950. Ele me forneceu a taxa, que é de 5% ao mês. E ele me forneceu o tempo. O tempo é de quanto? De 2 anos. Mário, mas eu lembro que você falou que taxa e tempo tem que estar na mesma unidade de tempo, sim. 2 anos e a taxa está ao mês. Então tem que transformar aquele ano ali para mês. É muito mais fácil, porque 2 anos são quantos meses? Vamos pensar, ó, 2 anos. 2 anos são 24 meses. Então, ao invés de escrever 2 anos, eu vou escrever 24 meses. Tudo bem? Vamos lá continuar resolvendo nosso exercício. Olha só. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o meu capital em evidência. Vou colocar o meu capital em evidência. Ué, mas você está construindo uma fórmula? Sim, estou construindo uma fórmula. Tudo bem? Então, vamos lá. Vou colocar o meu capital em evidência. Eu tenho montante é igual a capital. Coloquei o capital em evidência, ó, então abre o parênteses. Quando eu coloco o capital em evidência, percebam que nessa primeira parcela aqui, ó, nessa primeira parcela, me sobrou apenas o número 1. Concorda? Então, nessa primeira parcela, sobrou apenas o número 1. Se sobrou apenas o número 1, vou escrever esse número aqui, ó, 1. Mais, na segunda parcela, como eu coloquei o capital em evidência, sobrou apenas a taxa vezes o tempo. Ó, sobrou a taxa vezes o tempo. Como aqui é uma multiplicação, eu vou pegar esse valor aqui, ó, que é 1 mais I vezes a taxa, e vou passar dividindo. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho que o meu capital, ele vai ser igual, olha só a fórmula que eu tenho. Montante dividido por 1 mais a taxa vezes o tempo. Então, a única coisa que eu tenho que fazer é substituir as informações que eu tenho aí, ó. Então, vamos lá. Quais são as informações que eu tenho? As informações que eu tenho são montante, taxa e tempo.
Então, meu capital é igual ao montante. O meu montante é de quanto? Meu montante é de 26.950. Esse é o meu montante. Qual é a taxa? A taxa é de 5%. A taxa é de 5%. Então, é 5%. Então, 5 sobre 100. Nossa, Marta, tem fração. De fração, que difícil. É trabalhosinho. Mas se você fizer com paciência, vai dar certo. Vezes o tempo. Opa, ficou faltando um ali, né? Vamos fazer bonitinho, que eu ia adicionar um lá no final, mas aí vamos fazer assim para não virar bagunça. É 1 mais a taxa, né? Então, 1 mais a taxa, que é de 5%, vezes o tempo. O tempo é de 2 anos. Lembrando que essa taxa é de 5% ao mês. Então, o tempo, como são 2 anos, eu vou colocar 24 meses. Lembrando que aqui tem o número 1, tá? Só para ficar organizadinho. Então, como eu tenho uma multiplicação de fração, eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador, ó. Vamos usar aqui nosso rascunho, ó. 5 sobre 100, que multiplica 24 sobre 1. Ó, 5 vezes 24, vamos multiplicar o de cima com o de cima. 5 vezes 24 dá 120. E o de baixo com o de baixo, ou seja, 100 vezes 1. 100 vezes 1 é 100. 120 dividido por 100 vai dar 1,2. Ó, 120 dividido por 100 dá 1,2. Então, quer dizer que o resultado de 5 sobre 100, que multiplica 24 sobre 1, dá exatamente 1,2. Então, quer dizer que o meu capital ele vai ser igual a 26.950 dividido por 1 mais 1,2. Gente, quanto é 1 mais 1,2? Isso aqui é 2,2. Então, eu tenho que fazer essa divisão. Tá, agora olha só. Vem cá comigo. Eu quero fazer essa divisão. Eu quero te mostrar como é que você vai fazer essa divisão. Ó, eu quero pegar o número 26.000, vou escrever aqui, ó, 950. E eu quero dividir isso por 2,2. Eu quero fazer essa divisão. Para fazer essa divisão, percebam que o número 26.950, ele não tem vírgula. E o número 2,2 tem vírgula. E eu quero tirar essa vírgula para não ter nenhuma dificuldade na hora de fazer o processo de divisão. O que eu vou fazer? Eu vou igualar a quantidade de vírgulas. Então, eu vou colocar aqui, ó, vírgula, no final do número 26.950, e vou colocar um zero. Se você observar, agora tem um zero à direita no dividendo e tem um zero à direita no divisor. Um zero à direita, não, uma casa, né? Perdão, uma casa à direita da vírgula no dividendo e uma casa à direita da vírgula no divisor. O que eu posso fazer agora? Eu posso ignorar a vírgula, então posso fazer essa divisão sem a vírgula. E aí eu faço o quê? Pego a minha borracha e vou lá e apago. Quer ver? Então, bora fazer essa divisão. Vou pegar a minha borracha, vou apagar aqui, ó, porque agora não tem problema. E vou fazer a divisão do número que sobrou. E o número que sobrou agora é 269.500 dividido por 22. Como é que eu faço essa divisão? Vamos lá? Vou separar aqui, ó, para não bagunçar. Então, vai ser 1 vezes o 22 dá 22. Subtrai, sobra resto 4. Ó, 6 menos 2 dá 4. E 2 menos 2 dá 0. Vou descer o 9. Então, aqui dá 2. 2 vezes 22 dá 44. Acho que aqui vai ficar pequenininho, né? Subtrai, sobra 5. Aí eu vou descer o 5. Bom, continua sendo 2, né? 2 vezes 22 dá 44. Nesse caso aqui vai sobrar resto 11, né? Vou colocar aqui, ó, resto 11. E aí eu vou descer o 0. Agora ficou bom. Qual o número que eu multiplico por 22 que dá 110 ou perto de 110? É o 5. 5 vai dar exatamente 110. Vai sobrar quanto? Vai sobrar 0. E como tem mais esse 0 aqui, ó, vai dar 12.250. Então, quer dizer que o capital aplicado aí, ó, é 12.250 reais.
Então, deixa eu apagar essa divisão que eu fiz aqui, ó. Se tiver algum aluno anotando, professor, faz uma pausa aí, deixa ele acabar de anotar, tudo bem? Então, vou apagar aqui, ó. Então, o capital inicial que foi aplicado aí dá um total de 12.250. Então, quer dizer que 12.250 aplicado ao longo de 2 anos. Olha só, nós temos 12.250 aplicado ao longo de 2 anos. Lembrando que 2 anos são 24 meses. E em cada mês aumentou quanto? 5%. Então, todo mês ia aumentando 5%, 5%, 5%, 5%, 5% ao longo de 24 meses. Então, quer dizer que isso aumentou quantos por cento? Ó, todo mês ia aumentando 5%. Ao longo de 24 meses é só fazer 5 vezes 24, isso dá 120%. Então, quer dizer que esses 12.250, ele mais que dobrou, ou seja, ele dobrou e ainda aumentou mais 20%. É por isso que foi para 26.950. Pessoal, difícil isso? Então, olha só, calcular juros simples não tem nada de extraordinário. Então, juros é igual capital vezes taxa vezes tempo. Lembrando que montante é capital mais juros, e nós fizemos aqui, ó, montante, capital mais juros, certinho? Então, tá ali, ó, capital mais juros. E aí nós desenvolvemos uma fórmula. Cadê a fórmula? A fórmula tá aqui, ó. Deixa eu colocar minha canetinha, né? Aqui tá a fórmula. Essa fórmula aqui é a fórmula para você determinar o capital a partir do montante. Tudo bem em relação a isso? Tranquilo? Então, olha só, fazer esse tipo de exercício não tem nenhum mistério. Você precisa de um pouquinho de paciência, tá vendo? Tive que fazer uma divisão com vírgula. Tem que tomar certos cuidados, principalmente quando nós não temos uma calculadora à nossa disposição, né? Então, quando você vai fazer o Enem, vai fazer uma prova, ou vai fazer até um concurso público, né? Você vai fazer essa prova sem ser permitido o uso da calculadora. Então, por isso que é importante, eu sempre reforço isso, né? Durante as nossas aulas, eu sempre faço todas as contas que precisam ser feitas, que elas são muito extensas e que não dá para fazer de cabeça. Eu sempre tento fazer com vocês para mostrar o processo de resolução. Tranquilo? Vamos lá para mais um problema para a gente finalizar essa aulinha. Olha só. Determinar o juro produzido por 10.000 aplicado a 2% ao mês durante 90 dias. Pessoal, aqui ó, eu estou lendo ao mês, mas está escrito AM. AM significa ao mês. Então, por exemplo, se tiver AB, significa ao bimestre. Se fosse AS, seria ao semestre, e assim por diante, tá? Vou até fazer a sugestão da apostila, dos exercícios da apostila, tem alguns exercícios envolvendo essas taxas aí, de ao mês, ao bimestre, ao trimestre, e aí eu vou pedir que vocês façam esses exercícios, tudo bem? Olha só, eu quero saber o juro durante 90 dias. Gente, 90 dias são quantos meses? Toda vez que eu estou trabalhando com mês comercial tem 30 dias. Então, 90 dividido por 30 dá 3. Então, aqui eu tenho 3 meses, tá? Então, mês comercial, gente, tem 30 dias. Então, 90 dividido por 30 dá 3. Então, nós temos 3 meses. Como é que eu calculo o juro? O juro é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Juro é capital vezes a taxa vezes o tempo. Tranquilo? Fácil demais? Então, olha só. Capital. O capital é de 10.000. A taxa é de 2%. Vezes o tempo, que é de 3 meses. Ó, 2 zero em cima, 2 zero embaixo, simplifica. 2 vezes 3, 6. E 6 vezes 100 dá 600. 600 o quê? 600 reais. Olha só que beleza. Pessoal, difícil isso? O que vocês acharam? Muito trabalhoso? Fazer juros simples? Acredito que não, né? Vocês já viram isso. Acredito que no 9º ano, primeira série, vocês trabalharam com juros simples. E juros simples, dentre todos os conteúdos de matemática, eu diria que, não só o juros simples, né, mas a porcentagem, juros simples, juros compostos, são conhecimentos que você leva para a vida, né? Todo momento que existe transação financeira, existe juros. Não
especificamente juros simples, né? Nós vamos até trabalhar esse próximo juros, são os compostos, né? Que são cobrados nos bancos, empréstimos, enfim. É o conteúdo de matemática que ele está no dia a dia de todos os estudantes, de todas as pessoas, não só do Brasil, né, mas de todo o planeta, beleza? Pessoal, espero que essa aula tenha sido produtiva. E aí vão ficar aí alguns exercícios da apostila para vocês fazerem. Na próxima aula, faremos mais alguns exercícios envolvendo juros simples. Belezinha? Espero que essa aula tenha sido proveitosa e até a próxima. Tchau, tchau.